Já sabemos que a Marvel vai fazer um reboot bem leve após Vingadores Guerras Secretas. Então nesse vídeo vamos ver 6 coisas que precisam acontecer após esse reboot. Galera, a Marvel já falou, já deu a letra que após Vingadores Guerras Secretas, ela vai fazer aí um reboot bem leve. Ou seja, não vai haver aí grandes transformações, grandes mudanças. Serão pequenas, mas ainda assim que podem ser muito importantes. Então vamos ver nesse vídeo 6 mudanças que seriam bem legais, que funcionariam muito bem após esse reboot leve. Mas antes, galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá! Uma coisa aí talvez que a Marvel precise fazer é reescalar, trazer novamente o Steve Rogers e o Tony Stark, porque são 2 personagens muito importantes dentro da Marvel, tanto Capitão América quanto o Homem de Ferro, e a Marvel falhou feio aí em substituí-los. No caso do Capitão América, agora nós temos o Sam Wilson, que simplesmente não tem graça, não encaixou muito bem como o novo Capitão América e não caiu no gosto dos fãs. E agora, com relação ao Tony Stark, o Homem de Ferro, é pior ainda, pois a Marvel não passou o bastão. Ela simplesmente forçou ali a Riri Williams, vulgo Coração de Ferro. E aí quando a gente olha a série dela, é um total fiasco, só sabe falar mal do Tony Stark. Então seria bem interessante para a Marvel trazer aí esses personagens de volta. Lógico, talvez não com o Chris Evans, nem com o Robert Downey Jr. Afinal, acho que a Marvel precisa ir para frente, esquecer aí os atores do passado, ainda que eles se encaixem bastante. E talvez os próprios atores não topem mais voltar a fazer esses papéis por um longo tempo. E também a gente pode pensar em outros personagens, como a Viúva Negra, o Hulk, o Thor. Seria perfeito aí para a Marvel reescalar esses personagens para tê-los aí por mais tempo dentro do CM. E também, quem sabe, aqueles personagens que não encaixaram muito bem, a Marvel repensasse, reescalasse e arranjasse uma forma ali deles ficarem mais legais. Mas eu acho que a prioridade seria o Steve Rogers e o Tony Stark. Um pouquinho ali atrás, a Viúva Negra. Um personagem que a Marvel tinha o pé atrás, mas que deu muito certo, foi o Pantera Negra. Ainda mais que o ator Chadwick Boseman encaixou bem demais no personagem, caiu no gosto dos fãs. Pena que ele foi embora cedo e não teve muito tempo dentro do CM. Aí a Marvel colocou a irmã do T'Challa, no caso, a Shuri. Só que também, assim como o Sam Wilson, não caiu no gosto dos fãs, ela é muito sem graça. Então acho que a Marvel deveria aproveitar esse reboot leve e reescalar aí o T'Challa, de repente trazendo uma variante dele. Afinal, há tão bons atores por aí que se encaixariam bem demais. E seria a chance perfeita aí de trazer novamente o Pantera Negra, que todo mundo gosta, para dentro do CM. E ainda assim, não seria um desrespeito ao ator que foi embora tão cedo. E também eu acho que os fãs gostariam demais, pois a Shuri simplesmente não vingou. Uma coisa que ficaria bem legal dentro do CM após esse reboot seria que a Marvel fizesse aí uma Nova York bem diferente, trazendo, por exemplo, a mansão dos X-Men, o edifício, a mansão dos Vingadores, o edifício Baxter, ou seja, a gente vê mais dos quadrinhos dentro do CM. Tudo bem, eles não copiam assim de forma bastante clara, mas eu acho que nesse caso valeria a pena. Imagina a gente ver aquela tomada aérea, aquelas cenas legais, e aí reconhecer os locais. Ia lá a mansão dos Vingadores, e ali fica a mansão dos X-Men. Eu acho que seria bem legal. Afinal, né, a gente sabe que Nova York passou por tanta coisa dentro do CM. Então fazer aí alguns pontos bastante reconhecíveis dos quadrinhos seria uma coisa bem legal que a Marvel poderia fazer. Um personagem que vai precisar ser bastante pensado após o reboot é o Homem-Aranha. Já temos ótimos filmes aí com Tom Holland / Peter Parker. Aí acontece o seguinte, pensa só, nós temos a Sony que detém os direitos do personagem. Aí ela tentou fazer o seu próprio universo do Homem-Aranha.
não deu certo. Total fiasco, só filme ruim. E pior ainda, nem o Homem-Aranha ela utilizava. Tudo bem, pode ser questão ali do acordo com a Marvel, mas poxa, se ela detém os direitos, ela poderia usar muito bem, mas não foi o caso. Então acho que a primeira coisa que deveria acontecer é a Sony deixar aí a Marvel ter mais controle sobre o personagem. Por bem ou por mal, a Marvel sabe o que está fazendo. E aí também seria, talvez, a oportunidade perfeita para passar o bastão. Ou seja, deixar ali o Peter Parker descansar um pouquinho e quem sabe aí o próximo Homem-Aranha, o Miles Morales, não chegue aí dentro do CM. Talvez aí fosse uma mudança necessária e aproveitando o reboot. Afinal, por quanto tempo a gente imagina que vai ficar aí o Tom Holland como Peter Parker? E aí o que vai acontecer? Vai escalar outro ator, novamente Peter Parker? Novas histórias? Então acho que a Sony precisa começar a pensar um pouquinho o que fazer com o personagem e quem sabe deixar a Marvel aí ter mais controle sobre ele. Eu sei que os fãs não são muito chegados aos personagens jovens da Marvel, como Mrs. Marvel, Kate Bishop, dentre outros. E é o seguinte, já que eles estão aí, então por que não aproveitá-los de uma melhor forma e não simplesmente ficar jogando personagem atrás de personagem e não fazer nada com eles? A Marvel, por exemplo, poderia fazer ali uma coisa à parte, ou seja, temos os Jovens Vingadores e eles enfrentam um vilão próprio deles, séries que passem mais ali ligados a esses personagens e lógico, em algum momento você junta os personagens mais veteranos com mais jovens, mas eu acho que a Marvel poderia ali muito trabalhar essas duas situações. Com certeza aí talvez desse mais certo do que você acabar forçando ali, ah não, vamos tirar os Vingadores antigos, agora é só os jovens. Não vai ficar muito plausível. Então acho que ali fazer uma coisa mais separada, acho que funcionaria bastante aí após esse reboot. E talvez aí um motivo de debate bastante interessante é afinal quem vão ser os heróis de frente após esse reboot. É lógico, a gente pensa logo nos Vingadores, são os grandes nomes da Marvel hoje. Mas aí talvez também seja a hora da Marvel repensar isso. E a partir de agora, ou melhor, depois de Guerras Secretas, a Marvel não colocar os X-Men e também o Quarteto Fantástico como os grandes nomes dentro do CM. De repente deixar ali os Vingadores em segundo plano, novas equipes, né? Nós temos aí os X-Men, a família do Quarteto Fantástico tomando a frente. E a gente sabe muito bem que os X-Men têm vilões ali muito poderosos, tão poderosos e tão assustadores quanto o Thanos, ou até mesmo o Kang, né? É só a gente lembrar do Apocalipse. Então seria bem legal que a Marvel repensasse isso. Não, vamos deixar ali quietinhos os Vingadores, deixa eles ali e a partir de agora quem toma a frente são os X-Men e também o Quarteto Fantástico. E você pode deixar aí embaixo a sua opinião. O que você acha que precisa acontecer dentro da Marvel após esse reboot leve que vai acontecer em Vingadores Guerras Secretas? Tem algum que você concorda? Tem algum que você não concorda? Deixa aí embaixo, fica livre a sua opinião e não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu galera, e a gente se vê no próximo vídeo.